Fala galera, tudo bem? Wesley aqui, mais uma vez. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre chips e implantes. É um assunto assim muito interessante que faz muita diferença na nossa vida, se a gente compreender como que funciona, como eles agem no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental. E essas informações vão fazer com que a gente tenha uma vida melhor. Esse é o objetivo, né? Compreender a nossa realidade multidimensional de uma forma simples e aprender a lidar com tudo isso, né? Então hoje a gente vai falar sobre chips e implantes, tá? Bom, os chips e os implantes. Hoje vamos falar dos negativos, chips negativos que atrapalham a nossa vida, né? Porque existem os positivos e existem os negativos. Lembrando que eu estou falando hoje deles no nível etérico, tá? No nível espiritual, não no nível físico, tá? Então, o que são esses chips e implantes? Eles são basicamente energias, ferramentas criadas no mundo espiritual para fazer com que o nosso corpo, os nossos chakras, o nosso campo trabalhe da forma que o chip quer. Como assim? Por exemplo, existem seres no mundo astral que eles querem manter a gente em frequências vibratórias baixas, né? Então, qual que é o objetivo desses seres? O objetivo deles é fazer com que a gente se mantenha em frequências baixas. Por exemplo, raiva. É uma coisa bem básica que, né, todo pessoal a gente já está familiarizado. Então, assim, quando a gente tem um pico de raiva, né, aconteceu alguma coisa ali no trânsito e você ficou com raiva, né? Se isso for muito intenso em você e se isso continuar, vamos supor assim, não foi 5 minutos, você passou 2 horas xingando aquele cara, pensando naquele cara, naquele acontecimento, naquele carro, naquela pessoa que, né, te fez sentir isso. O que acontece? Quando você emana essa energia de raiva, o teu campo, a tua energia vai entrar numa frequência vibratória muito baixa, né? E aí o que vai acontecer? Essa frequência vibratória vai ser acessível para seres negativos. E essa frequência da raiva e de qualquer outro sentimento denso é alimento para esses seres, né? Porque a gente precisa lembrar o seguinte: o que é mais valioso no mundo astral? Vamos falar dos seres negativos. O que é mais valioso para eles? É a energia. Não é casa, carro e apartamento, igual que é aqui pra gente, né? É energia para eles. Então, como que eles se nutrem e fazem as artes deles lá, né? Que se nutrir, se alimentar. Eles precisam da vibração densa. Então, para eles exercerem se nutrirem dessa energia, eles precisam que os humanos vibrem a negatividade, né? Aí tá você lá sentindo raiva daquele acontecimento, você entra na frequência desses seres, eles veem você por frequência e aí eles vão falar assim: poxa, ó, essa pessoa aí, vamos chipar ela, porque ela tá com uma raiva e vamos colocar um chip para fazer com que ela se mantenha naquela frequência, para não tirar ela dessa raiva. Para qualquer coisa que acontecer, reativar a raiva. Porque se isso acontece, eles são nutridos sempre. É como se fosse uma fonte de energia para eles, para seres negativos, né? Então, esse é o objetivo do chip. O chip cria uma programação de repetição de um padrão em nós, né? Então, eles usam essas ferramentas em pessoas que têm a tendência em vibrar sentimentos negativos, né? Ah, Wesley, mas e os meus mentores, eles não me protegem? Não, eles não te protegem disso. Por que eles não te protegem? Porque isso faz parte do seu processo evolutivo. E sempre que isso fizer parte do seu processo evolutivo, eles não podem interferir. Porque, por exemplo, tem que partir da sua consciência que a raiva não é bom para ti,
que não é bom sentir esse sentimento. Entende? A partir do momento que você decide na sua vida não exercer mais esses tipos de sentimentos, aí sim eles podem entrar em ação. Por quê? Porque você aprendeu. Você aprendeu que aquela energia não vai ser bom para a sua vida e você decidiu não manifestar mais ela. Aí eles vão fazer com que esses itens sejam removidos, eles vão te ajudar, né? Dependendo do nível e vamos dizer assim, da força desse chip ou implante, eles vão te remover. Mas se for muito forte, se for algo mais complexo, você precisa de um terapeuta, de uma pessoa que tenha conhecimento para poder remover esses itens, tá? Então, isso é muito importante. E isso vale para todos os tipos de sentimento. Raiva, medo, ódio, tristeza, ciúmes, inveja. Tudo que é denso alimenta esses seres, tá? E esses seres, essas energias que a gente está falando de espíritos desencarnados, a gente está falando de magos negros, a gente está falando de extraterrestres, de tudo que vocês imaginarem que elementais negativados, de tudo quanto é tipo de seres que existem. Então, assim, a ideia é se observar muito, tá? Se observar no sentido de que se você repete padrões negativos toda vez na sua vida, se você repete esses padrões, tenta pela consciência modificar. Por exemplo, Wesley, eu tenho o pavio curto, né? Qualquer coisinha eu já me estresso. Então, tenta mudar isso dentro de você, para que a sua equipe espiritual veja que você está evoluindo no processo de se tornar alguém melhor, porque o objetivo de tudo isso é apenas se tornar alguém melhor no mundo, para você, não é para as pessoas, para você continuar a sua jornada além daqui em um lugar bom, né? E quando você conseguir fazer esse movimento de olhar para esses sentimentos, aí as equipes vão entrar e vão ajudar você, tá? A remover, a tirar esse padrão. E a gente tem que lembrar também que isso é tão complexo, porque assim, nos umbrais existem laboratórios, existem cientistas muito inteligentes, mas muito inteligentes, que eles ficam o tempo todo tentando desenvolver tecnologias espirituais para poder fazer com que seja mais eficaz os métodos para chipar as pessoas, os métodos para manipulação. Por exemplo, brigas políticas. Isso aí entrou numa briga política, entrou em quando você entra em um sentimento de raiva ou de algum incômodo com um ou outro lado, você já está entrando na frequência. Você já está abrindo a porta para as entidades negativas fazerem o trabalho delas, né? Então, é muito importante se manter bem distante disso. Saber que cada um está no seu processo evolutivo, cada um está no seu movimento e focar única e exclusivamente no seu processo evolutivo, para você não acabar sendo manipulado por essas energias que às vezes dão muito trabalho para tirar, tá? E tem um outro item que é bem mais complicado de ser removido, que é o artefato, que isso fica para outro vídeo, tá? Mas assim, esses laboratórios no umbral que eles constroem para poder ficar manipulando, criando artefatos, às vezes nem as equipes espirituais conseguem compreender determinadas tecnologias que eles criam para colocar na gente. Por exemplo, esses tempos atrás aí, aconteceu alguns movimentos que o meu coração ficou doendo, fiquei mal, fiquei estressado, beleza. E aí eu percebi que eu não estava conseguindo me conectar com o meu cardíaco, né? Porque quando eu me conecto com o meu cardíaco, eu consigo ter uma conexão, uma sensibilidade muito maior. E a minha sensibilidade estava bem diferente. Eu falei, nossa, tá estranho, tem alguma coisa errada. Tô sentindo, eu tô pavio curto e eu não sou assim. Eu tô sentindo qualquer energia densa vem no meu cardíaco e não tá legal, tem alguma coisa errada, né? Aí eu passei alguns dias assim
e falei assim, não, eu preciso descobrir o que está acontecendo com o meu cardíaco. Aí fui lá, né, fiz um trabalho, uma conexão, uma meditação, e as equipes espirituais acharam um chip. Esse chip era como se fosse... Sabe quando o vidro quebra assim no chão, cai o vidro, ele quebra e fica aquele caco do tamanho de um grão de arroz. Só que fino, igual uma folha de papel. E transparente. Tinha um chip desse dentro do meu cardíaco, fazendo com que ele não expandisse, com que a rotação dele ficasse lenta e que ficasse mais fácil para entrar energias densas, né? Era uma tecnologia assim que as equipes espirituais olharam para aquilo e falaram: a gente não conhece, isso vai ser levado para estudo. Ou seja, era algo muito novo. E isso sempre acontece, porque cada dia que passa estão inventando coisas novas. E as equipes espirituais não conhecem tudo, né? Algumas coisas eles não... São tecnologias criadas por seres que não tem como descobrir, tem que pegar para estudar. Então eles removeram aquele chip de mim e falaram: a gente vai levar para estudar, tá? Mas já foi removido, foi limpo, né? Aí no outro dia eu já senti o meu cardíaco diferente. Ele já voltou a expandir, as energias já não acessavam, já não conseguiam entrar as densas, já ficavam afastadas, né? Já não estava mais pavio curto. E foi isso. Então, assim é o nosso mundo espiritual, isso são os chips, os implantes. Essas energias são muito complicadas. E a gente olha para o mundo hoje e a gente vê que a gente cai numa grande armadilha de ser tentado pelas energias densas, né? E fica caindo nessas armadilhas, né? De conflitos que não valem a pena, conflitos de pessoas que estão no processo evolutivo delas, conflitos familiares. Então, o ideal é evitar todas essas energias, porque senão você está à mercê dessas energias, desses chips, desses implantes que são colocados no terceiro olho, são colocados na coroa, são colocados no laríngeo, em todos os chakras, são colocados em órgãos para dar problema no estômago, rins, fígados, né? Pessoal, vícios, né? Bebida, são colocados nos órgãos referente a tal, pulmões, cigarro. Então, é tudo muito mais complexo do que a gente acha, né? Por isso que a gente sempre diz, procurar sempre manter a vibração positiva, o pensamento bom, evitar entrar em conflito, principalmente conflito físico, né? Brigas. Porque além de tudo isso nutrir esses seres com energia, você nutre eles, eles usam essa energia para alimentar outros seres, né? Por exemplo, eles usam essa energia para alimentar quiumbas, eles usam essa energia, os magos negros usam essa energia para alimentar os escravos dele. Então é toda uma estrutura que é mantida pelos humanos. A gente precisa lembrar que o planeta hoje ele está denso por nossa culpa, porque a gente que mantém os portais negativos abertos pelas nossas vibrações densas. Então, se a gente começar a vibrar positivo, a gente começa a puxar as energias positivas e afasta as negativas. Então, é muito importante compreender tudo isso para a gente, basicamente, ter uma vida melhor aqui na Terra. Tá joia, galera? Muito obrigado. Até mais.